Fala galera, Inter 0, Cruzeiro 0, né? Não foi o jogo que a gente esperava, não foi a atuação que a gente esperava, não foi o resultado que a gente esperava. Bora falar sobre o jogo, mas antes de falar, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like, segue acompanhando aí nossos conteúdos. Galera, então a gente tinha expectativa nesse jogo, né? Continuar subindo na tabela, continuar uh, crescendo como atuação também, ganhando corpo como time, mas não foi o que a gente viu. Desde o início do jogo, o Cruzeiro dominou as ações, teve controle do jogo, controle da bola, pressionou alto, fez tudo aquilo que a gente esperava que o Inter fosse fazer, né? Jogando no campo do Inter, né? Fazendo o Inter errar, e o Inter também errando por si, passes, né? O Inter irreconhecível, assim, né? A intensidade do time muito abaixo também. E aí até o Mano fala em coletivo, até posso colocar um pouco na conta de quarta, né? Que o time correu pra caramba, se esforçou pra caramba, tudo aquilo que a gente viu. Mas é campeonato brasileiro, assim, eu até entenderia não ter o ritmo a todo momento, né? Mas em alguns momentos do jogo o Inter teria que ter tido mais ritmo, mais intensidade, mais agressividade, porque vale 3 pontos, enfim, é um campeonato também que o Inter almeja chegar entre os ponteiros, né? Então, assim, foi um resultado ruim com atuação ruim, tanto que quando o Inter fica com um jogador a mais, o Inter correu, né? Claro que daí o Cruzeiro baixou as linhas, enfim, mas aí teve toda aquela pressão na base do abafa, um pouco desorganizado, mas teve. Então, e assim, em alguns momentos pontuais do jogo eu esperava um Inter mais ativo no campo, né? Tentar fazer o resultado e depois segurar, enfim. Desde o início, quando sai o Alan Patrick, eu acho que o Mano erra na substituição, não concordei com a entrada do Jean Dias. Realmente ele não tem armador no banco, e isso o isenta também, porque é difícil quando tu perde a tua referência e tu não tem um cara no mínimo parecido, semelhante às suas características, né? Tu tem que mudar, e ele coloca o Jean Dias, bota o Jean Dias do lado direito e traz o Maurício para dentro, para fazer a do Alan Patrick. O Inter continua sem força, continua perdendo meio campo, e o próprio Mano falou na coletiva que tava perdendo meio campo, e quando sai o Alan Patrick, ele entra com o Jean Dias, porque o Jean Dias é um cara que, né, além de fazer a ponta, ele entra um pouquinho para participar, né, dessa criação por dentro, né, palavras do Mano. Mas eu acho que na saída do Alan Patrick já era hora de ter entrado com o Depena, com o Campanharo, até que ele já fez no jogo contra o América, ou com o próprio Arangues, né, que tinha condições de jogo, estava ali no banco, tinha que entrar. E aí sim, ter mais corpo no meio campo, não ia ter tanta criação, mas ia ter mais robustez, ia ter mais, né, consistência nesse meio campo para tentar equiparar o jogo que naquele momento o Cruzeiro estava, né, muito próximo de fazer o gol e só não fez por intervenções do John e por falhas também dos atacantes deles, né. O jogo foi correndo assim no primeiro tempo, então não conseguiu chegar nenhuma vez no primeiro tempo, só uma cabeçada do Luiz Adriano. E aí no segundo tempo o Inter teve uma ligeira melhora assim de atitude, que é o que a gente estava, né, um pouco mais agressivo, um pouco mais vibrante na marcação, né, mais posicionado, melhor posicionado e sem errar tanto passe de saída, buscou um pouco mais de ligação direta também, né, para tirar a bola daquela zona de trás ali que o Cruzeiro estava levando vantagem, mas ainda assim não a ponto de ser consistente no terço final ali, né? O Inter muito sem Alan Patrick fica muito difícil as coisas realmente. Depois ele foi colocando o Depena, foi tentando, aí sim ele tentou fazer o que era para ter feito lá no início do jogo, ao meu ver, foi tentando colocar o Depena, depois colocou o Arangues e aí teve que tirar o Jean Dias, né? Então ele coloca o Jean Dias, tira o Jean Dias, né, já no fim, né, daí já tava com um jogador a mais para tentar aquele abafa ali, até o Inter poderia ter ganho na base do abafa, poderia ter refeito o resultado, mas se a gente for olhar para o jogo, a gente escapou de perder, essa é a realidade, né, a gente esteve muito mais próximo da derrota, embora o fim do jogo tenha ficado aquela sensação de que poderia ter saído o gol, mas circunstancialmente, porque o jogador foi expulso. Não circunstancialmente, porque a expulsão faz parte do jogo, né? O cara foi expulso ali, o Inter teria ganho, né? E faz parte. Às vezes acontece contra nós, né? Então, que se acontece com eles também, paciência. Mas se explica, assim, a melhora do Inter, né? Porque se não tem aquele jogador expulso, provavelmente o Inter não faria o gol. Talvez fizesse também, não dá pra dizer, mas o jogo tava ali transcorrendo mais aberto, né? O Cruzeiro chegando, o Inter mais ou menos, mas o Inter não foi um bom jogo. Pra resumir, não foi um bom jogo, né? Mas também eu não gosto de ficar nessa narrativa de que não temos substituto para o Alan Patrick. Realmente não temos, isso tá na cara, falha da direção, na montagem do elenco, mas acho também, eu gosto do Mano, acho que ele faz um trabalho equilibrado, mas ele também pode encontrar soluções, né? Quando o Alan Patrick não tá, pode jogar com mais atacantes, pode ter, né? Mas essa solução pode ter o Arangues, pode ter o Depena, pode ter o Campanharo, que foi uma boa solução lá
no jogo contra o América, mas o que não pode ter é o Jean Dias, ao meu ver, o Jean Dias não é, o Jean Dias tem que entrar de ponta, ele entrou realmente de ponta, né, mas mais pro fim do jogo, mais para substituir o Wanderson ou qualquer um outro, alguém que esteja jogando pela ponta, enfim, eu acho que o Mano pode ter outras soluções aí para substituir o Alan Patrick. Não foi um bom jogo do Inter, mas 0-0, pontuamos, mas esperávamos mais, vamos ver. E agora temos um jogo difícil contra o Fluminense, né? Então tem que ganhar. Para quem quer subir na tabela, era esses 3 pontos de ontem, né? Vamos ter que buscar fora agora para manter a campanha de quem quer chegar entre os 4 primeiros.